Quando o apóstolo Paulo diz em Efésios 1, verso 3 e 4, que os vencedores foram eleitos antes da fundação do mundo, o apóstolo Paulo só pode dizer isso porque sabe que Deus é presciente. Porque para as coisas acontecerem, elas devem acontecer na linha do tempo real. Claro que Deus viu tudo antes da fundação do mundo. Ainda que o apóstolo Paulo não tivesse escrito sobre a predestinação com tanta clareza, um dia nós iríamos perceber que, como Deus sabe de todas as coisas, certamente Ele sabe quem são os salvos e quem são os perdidos. Mas Paulo, já sabendo disso pelas palavras dos profetas, Paulo foi e adiantou para a gente, pela vontade do Espírito de Deus, o assunto da predestinação, que é onde o diabo achou brecha para poder distorcer. Presta atenção, o assunto da predestinação, da eleição, nunca é na base de um decreto de Deus, que é na verdade um decreto calvinista. É na base da presciência de Deus. E não somente o apóstolo Paulo fala isso, Pedro também fala isso. Ou seja, explicando aqui em poucas palavras, para as pessoas serem eleitas, elas precisam ser chamadas, e o chamado é no tempo. Quando a pessoa é chamada, ela é chamada para uma justificação. Para ela alcançar a eleição que Deus viu antes da fundação do mundo, ela precisa confirmar a sua vocação e a sua eleição. E é ela quem confirma isso. Quando Deus a chama, Deus já está dando testemunho de que Ele quis. Agora, se a pessoa não quer, é outra coisa. Por isso que Deus trabalha com testemunhas no céu e na terra, mostrando que Ele colocou dois caminhos diante do homem e sugere para o homem escolher o bem. E tanto no Antigo Testamento como no Novo, Deus fala que Ele quer. Se as pessoas não querem, Deus não deixa de ser Deus e nem deixa de ser soberano. A salvação ainda está na mão de Deus. Se o homem rejeita, é problema dele. Isso é evangelho de Deus. Então veja bem, as coisas devem acontecer no tempo. O chamado, a escolha do homem em atender o chamado e confirmar a sua vocação e a sua eleição. Isso são versos bíblicos. Por isso que Pedro, ao introduzir a sua carta, olha o que ele diz. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são, etc, etc. Aí ele diz, no verso 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. E se tivesse escrito eleitos na base da soberania? Como que a gente iria explicar o texto? Mas Pedro disse eleitos na base da presciência. Os calvinistas mudam o sentido da palavra presciência. Eles distorcem o texto até onde conseguem para mudar a palavra presciência por soberania. Sendo que Pedro não usou a palavra soberania, usou a palavra presciência. Imagine se esse texto não estivesse escrito dessa maneira e nós afirmássemos isso, eles iriam dizer, mas isso que você está falando não está escrito. Como está escrito, eles têm que filosofar em cima do texto e anular o texto. Mas Pedro diz, eleitos na base da presciência. Não quer dizer que Deus fica só vendo as coisas e nada decreta, como falsamente os lobos vorazes afirmam. E olha só o que Pedro diz. 2 versos depois, verso 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nós fomos salvos pela fé, mas você vai ser salvo realmente quando o teu corpo for glorificado. E por isso que Pedro aplica a salvação que foi decretada por Deus, prevista por Deus, anunciada por Deus antes da fundação do mundo, se revelando no último tempo. Porque é só quando tocar a última trombeta que os corpos dos vencedores serão glorificados. Então a salvação se revela no último tempo. Pela fé nós dizemos que fomos salvos. Porque se você continuar em Deus, você sabe, tem certeza que as coisas que você não vê, elas existem e vão se cumprir. Pode até colocar como se já tivesse acontecido, para mostrar certeza na salvação. Mas não anula os textos que mostram as realidades no tempo, como esse daqui. E não esquece desse detalhe onde você vira o jogo contra os lobos vorazes. Ainda no capítulo 1, no verso 2, Pedro fala: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Por que essa expressão, aspersão? Essa expressão Pedro tirou de quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, fazia expiação para o povo de Israel, pelos pecados do povo de Israel, com aspersão de sangue na Arca da Aliança. A Arca da Aliança é o propiciatório e o próprio Novo Testamento revela que é Cristo. Em Cristo nós recebemos a propiciação, então aquela aspersão que estava em sombra passa a ser realidade. Os calvinistas vão dizer isso daqui é só para os eleitos, não para os perdedores que Deus não quis salvar.
Vamos ver se isso é verdade. Vamos na segunda carta. Isso daqui que vocês vão ler é provisão de Deus para a defesa do Evangelho, porque o Espírito Santo já previa essa doutrina diabólica, calvinista e os falsos profetas que a pregam e enganam as pessoas. E sabe o que ele faz? Todas as coisas dentro do calvinismo cooperam para o mal daqueles que não amam a Deus. Então, veja como é uma carta exclusivamente para combater os falsos profetas. 2 Pedro, capítulo 1, verso 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Eu tenho que confirmar? E se eu não confirmar? Se não há possibilidade do eleito não confirmar, então para que está escrito isso? Se está escrito isso é porque há possibilidade do eleito não confirmar. Deus chamou, Deus elegeu, só que essa eleição é um selo do Espírito que Deus coloca. Se a pessoa apostatar, Deus tira esse selo. Por isso que tem que ser confirmado. Agora, se fala dos eleitos vencedores, aí o assunto muda. Isso está na presciência de Deus. O que está na presciência de Deus não anula o fato que as coisas devem acontecer no tempo. O que acontece no tempo é o que está na presciência de Deus antes da fundação do mundo e foi planejado por Ele, com o livre-arbítrio do homem. E olha o que Pedro diz. Confirma a vossa vocação e eleição, procedendo obras. Assim, não tropeçareis em tempo algum. Como que se confirma a vocação, o chamado, e a eleição? No próprio contexto, Pedro fala, através de obras. E aí Pedro diz, pois é desta maneira, não de outra. Desta, você confirmando. Se você não confirmar, Deus é Deus. Se você não confirmar, perdeu. Deus não perdeu nada. Pois é desta maneira que você será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Os bodes vão dizer, isso daqui é conversa com os eleitos, não mistura as coisas. Vamos ver? Dando um pequeno pulinho no capítulo 2, é o mesmo contexto, Pedro não escreveu pensando em capítulos, olha o que Pedro disse. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, calvinistas, pode colocar aí também, haverá entre vós falsos mestres, reverendos, pode colocar aí também, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Eles vão dizer, esse resgate aí não é um resgate verdadeiro, é um resgate que apenas engana as pessoas. E não são eles, são os próximos deles. Agora há pouco eu li 2 Pedro capítulo 1, verso 10. Eu não li o verso 9. Olha o verso 9. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados. A purificação só pode ser feita na cruz. Ou seja, Jesus purificou essas pessoas. E aqui Pedro diz que elas se esqueceram dos seus pecados outrora purificados. Está falando com os eleitos ou não? Os eleitos podem perder a salvação ou não? Claro que aqui são os eleitos que não confirmam a sua eleição, então eles perdem o seu chamado. Mas Deus quis, eles que não quiseram, não se tornaram eleitos vencedores. E tudo isso já estava conjugado, previsto, arquitetado por Deus antes da fundação do mundo. Você volta lá agora em Efésios capítulo 1, versos 3 e 4 e você entende o texto.